Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose, muito bem-vinda a este canal. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre a importância do autoconhecimento e sobre como você se autoconhecer de forma simples. Bom, no ano passado, eu comecei a perceber que eu não estava me conhecendo mais. Eu falo não estava me conhecendo mais porque é certo que ao longo da vida nós vamos mudando. Então, alguns gostos, mesmo meu jeito de ser, ele mudou muito. De 10 anos atrás para cá, eu sou outra pessoa. E aí, eu caí na real que eu já não me conhecia mais. Por exemplo, eu já não sabia mais o que me fazia bem, eu já não sabia mais como me divertir, porque coisas que eu fazia antes já não estavam mais me divertindo. Mas eu não tinha, eu sabia disso, que eu havia mudado, porém eu não tinha certeza das coisas que eu queria, por exemplo, fazer para me divertir e outras coisas. E por que que eu julgo o autoconhecimento algo tão importante? Porque, gente, nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas. E se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, é claro que eu preciso me conhecer para ter uma vida mais significativa. E o que acontece? A nossa sociedade, ela muitas vezes ela impõe ou tenta impor, mesmo que inconscientemente, já está no nosso inconsciente coletivo, que nós temos aí um trajeto para percorrer durante a vida, que, por exemplo, né, nós vamos crescer, aí vamos estudar, entrar na faculdade, aí vamos ter ali o emprego bem remunerado, né? Muitas pessoas buscam isso. Vamos viver uma vida ali confortável, comprar uma casa, talvez casar, ter filho e envelhecer. E aí, só que assim, nem todo mundo quer isso, né? Nem todo mundo. Tem pessoas que gostam mais de liberdade, gostam de viajar, tem pessoas que não querem uma vida tão corrida, por exemplo, de uma cidade grande onde tem mais oportunidades de emprego. Então, é por isso que é tão importante que você se conheça, para que você, né, e para que eu também, nós façamos escolhas mais assertivas na nossa vida e não sigamos aí a manada, certo? Não façamos as coisas só por fazer. Você já deve ter feito isso e eu também já fiz muito em minha vida. Porque é muito fácil a gente ficar assim no nosso dia a dia no automático. O cansaço nos leva a isso, as contas que temos para pagar nos leva a isso. Então nós vamos simplesmente seguindo, tocando aí a vida. Mas eu sou uma pessoa que questiono muito a minha própria vida e não é isso que eu quero. Eu quero realmente ter uma vida com significado. Independente do que eu estou fazendo aí para o mundo, não é bem isso. Eu penso em mim. Então eu quero sentir ali no meu dia a dia que eu estou fazendo de tudo para estar bem, estar alegre, estar tendo uma vida agradável. Pois bem, então cheguei a essa conclusão que já não me conhecia mais, que precisava me conhecer melhor, conhecer meus gostos, conhecer os meus desgostos, conhecer onde eu não estava me encaixando mais, né, para compreender mesmo de que forma que eu poderia ter uma vida melhor. Existem várias ferramentas relacionadas a isso e eu pesquisei muito, assisti muito vídeo relacionado ao autoconhecimento. Inclusive, assistindo os vídeos, eu via muitos comentários de pessoas que também falavam isso. E quando você vai procurar sobre autoconhecimento, lá sempre tem. Procure descobrir o que você gosta, procure descobrir quais são os seus hobbies e paixões. E aí muita gente comentava nesses vídeos que eu assistia, dizendo, mas eu não sei o que eu gosto. Aí eu, nossa, ainda bem que não sou apenas eu, mas é isso mesmo, eu ainda não sei o que eu gosto. Engraçado, parece que a gente se perde, né? Porque quando nós somos crianças e adolescentes, parece tudo tão mais fácil nesse sentido, né? Parece que flui melhor os nossos gostos, e aí depois a vida adulta parece que ela nos deixa um pouco mais dispersos com relação a isso. E assim, não é que eu não me julgava uma pessoa feliz, eu sempre me achei feliz no meu trabalho, em casa, com a família. Porém, eu percebi que eu estava depositando muita energia nessas coisas, principalmente no trabalho, e não estava buscando coisas diferentes ou até coisas antigas. Por que coisas antigas? É, vamos ver, as duas coisas que eu fiz são coisas simples. Achei um monte de ferramenta, mas essas foram as que mais se encaixaram comigo.
e que algumas pessoas falavam, mas isso saiu mesmo de dentro de mim, eu refleti e aí cheguei a essa conclusão. A primeira delas, eu fiz uma lista escrita mesmo, comecei a escrever sobre coisas que eu gostava de fazer. Não andava fazendo muita coisa, eu andava trabalhando. Mas eu comecei a colocar no papel. No começo foi bem difícil mesmo, porque tudo estava atrelado à família e a trabalho. Mas comecei a escrever, depois foi fluindo melhor e eu comecei a achar divertido, principalmente ao pensar nas possibilidades que lembrar do que eu gostava poderia me trazer, o que eu poderia fazer com aquilo, como é que eu poderia viver melhor dessa forma, usando aqueles hobbies ali, ou transformando de novo aqueles gostos em hobbies na minha vida. E aí eu comecei a traçar essa lista. Não coloquei muita coisa não, mas coloquei lá algumas coisas que eu gostava de fazer. E a segunda, que na verdade tem tudo a ver com a primeira, porque o que eu comecei a perceber? Que muito do que eu estava colocando ali, obviamente, porque nós podemos criar hobbies novos. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Mas como eu fui fazer uma lista, relembrando, né? Ou pensando o que eu gosto, eu comecei a escrever coisas que eu gostava na minha adolescência, principalmente na adolescência e na infância também. Então lembrei, por exemplo, que eu sempre gostei de escrever. Quando eu era adolescente, na pré-adolescência começou. Eu ficava comprando, quando eu ia no supermercado com a minha mãe, eu morava em cidade pequena, lá não tinha papelaria. Então era supermercado. Na época não tinha, porque hoje tem. E aí quando eu ia no supermercado com a minha mãe, eu lembro que o que eu pedia pra ela não era um biscoitinho, não era isso. Era todo mês, mãe, me dá um caderno novo. E eu enchia esse caderno de escrita. Algumas coisas autorais, mas a maioria que eu copiava. Copiava poema, poesia, bem essas coisinhas de adolescente. Mas eu amava escrever e eu sei que aquilo ativava muito a minha criatividade. E aí, por conta da minha correria de hoje, eu parei, né? Já não escrevo tanto, não escrevia, porque eu estou retomando. Retomei faz um tempinho. Aí, outra coisa, por exemplo, a questão da leitura. Eu ainda leio bastante, tenho bastante livros, muitos livros, porém já não como antes. E eu sei que realmente eu tô estudando, tô fazendo a faculdade, uma pós-graduação e alguns outros cursos, o tempo realmente está curto e já tô lendo bastante, mas eu comecei a entender que eu precisava, que eu já consegui fazer isso, inserir de novo a leitura, aquela leitura mesmo, mais para relaxar, né? Porque eu tava sempre assim, lendo muito por conta dos estudos mesmo. E assim eu fui percebendo que coisas que eu gostava na infância e na adolescência eu poderia retomá-las, que com certeza estariam dando mais significado para minha vida, estariam me levando para outros locais, outros lugares ali, mesmo estando dentro de casa, mas eu ia sair um pouquinho daquela rotina que eu tinha, ia estar resgatando um pouco de quem fui e também não, e principalmente ativando mais a minha criatividade, porque eu percebo que o cansaço e o dia a dia, ele vai aos poucos tirando essa criatividade de nós. Tirando não, né? Escondendo, ela não tira, ela tá aqui e ela pode ser ativada a qualquer momento. Coisa simples, né? Mas que nós podemos fazer. De lá para cá, eu sinto que me conheço um pouco melhor. Fui mudando mais e tem algumas coisas que eu percebo que elas foram saindo de forma automática de mim. Por exemplo, eu gostava de beber e já não bebo mais. Não é que eu não bebo nunca. De vez em quando eu tomo alguma coisa, mas a questão da bebida, por exemplo, houve época que eu bebi bastante e eu senti que foi algo natural. E foi, por exemplo, nesse sentido, a questão da bebida, eu fui parando naturalmente. Eu comecei a perceber, a questão do autoconhecimento também é isso, é você perceber, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo que a gente ainda gosta, e às vezes não. Talvez por influência de amigos, não foi meu caso, mas talvez por influência de amigos ou dos ambientes que você frequenta, você pode estar fazendo alguma coisa que você já não goste, já não faz sentido, e você insiste naquilo. E às vezes isso até passa a te incomodar, mas você não consegue identificar o que é. Acontece muito. No meu caso não era influência nem nada, mas eu gostava de beber e depois do nada eu fui começando a perceber, nossa, não faz mais sentido, já não vejo mais tanta graça. Não é que nunca, mas já não como antes, já não me importa mais. Eu já me vejo, por exemplo, indo para algum lugar, para alguma festa e me divertindo sem precisar consumir.
Então é isso, gente. E é assim, o autoconhecimento é algo muito profundo, é algo simples, porém complexo, porque tem muitos aspectos nossos que a gente não compreende, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar a autoanálise, a autorreflexão e de forma simples mesmo. Eu nunca fiz terapia, porque não é porque eu não acho que não deva, porque por mais que eu me ache uma pessoa assim muito reflexiva, gosto de ficar questionando muito da minha vida, eu sou a favor de que todo mundo faça terapia e ainda irei fazer, mas não fiz ainda. Dei prioridade para outras coisas, talvez tenha sido isso. Mas acredito que nós temos que ter essa busca constante de nós mesmos para que a gente não deixe ser levado pela vida. Porque eu pisquei e eu vou fazer 36 anos, passou muito rápido. E assim, eu vivi até aqui, foi tudo muito legal, foi divertido, mas poderia ter sido mais, né? Se eu tivesse já feito esse exercício de me conhecer, de buscar fazer só o que me agrada, de buscar estar em lugares que eu gosto. E por fim, mas não menos importante, quando a gente vai fazendo esse tipo de reflexão, é preciso também um tanto de coragem para que a gente se jogue em coisas diferentes. Porque eu falei desses hobbies que eu já praticava, e são coisas fáceis que eu posso fazer em casa mesmo, mas eu também tenho me desafiado a fazer coisas diferentes para tentar também ativar a criatividade e encontrar alegria em outras coisas, porque a vida tem tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente pode explorar e fazer e aprender, e isso faz muito bem para nossa alma, para nossa mente. Então, é preciso coragem também para você ir descobrindo coisas novas. Então a gente também tem que se permitir sair da zona do conforto. Então, anotar aí, por exemplo, o que você gosta, o que você gostava na adolescência. Se você ainda gostar, pensar nisso do jeito que eu pensei, com aquela empolgação da escrita, por exemplo. Voltar talvez a fazer alguma atividade que você fazia antes, mas também tentar coisas novas, né? Porque nos faz bem, porque a vida é para ser vivida. Nossa, que clichê, mas é isso mesmo, né, gente? A vida é para ser vivida e vivida direito, com alegria, com empolgação, para que a gente viva bem, que a vida seja significativa mesmo, né? Não vamos passar pela vida só nesse eterno trabalhar e seguir o que todo mundo faz, o que a maioria faz, né? Não tem graça não. Bom, até o próximo vídeo.